O aeróbico em jejum, né, aquela caminhadinha que você faz de manhãzinha, é tudo no diminutivo porque às vezes o resultado é uma porcaria. Na verdade, tem algumas coisas que nem funcionam, né, o aeróbico em jejum. Então vamos falar se ele é efetivo para o emagrecimento ou se você está simplesmente perdendo tempo. Aeróbico em jejum. Uma característica da atividade aeróbica é você conseguir equilibrar um consumo de oxigênio que não gere descompensação por muito tempo. E em jejum é estando ali pelo menos 7, 8 horas sem alimentação nenhuma. A premissa do aeróbico em jejum é você conseguir atacar a gordura diretamente, porque você não está ingerindo ali nenhum alimento que vai ser usado como fonte de energia. Pois bem, isso aí é mais ou menos verdade, né? Mas eu não vou entrar tanto aqui em bioquímica do exercício ou em fisiologia do exercício, porque não vai gerar entendimento. Então vamos falar aqui de uma maneira muito prática. O aeróbico em jejum, ele é uma atividade, né, de baixa intensidade. Atividades de baixa intensidade, independente de ser em jejum ou não, podem ser boas para o emagrecimento? Sim, podem ser boas para o emagrecimento. Mas dependendo, se você precisa de mais coisas, de outras vertentes que a gente vai falar aqui, pode ser uma péssima opção. Então, é sempre aquelas 4 perguntas que eu falo nos vídeos, né? Quando eu vou trabalhar com algum aluno da consultoria. Primeiro, quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer? E no final das contas, o que ele pode fazer? Quando eu respondo essas 4 coisas, eu tenho uma boa elaboração de dieta, de treinamento, de qualquer coisa. Então vamos assumir que o meu aluno, ele deseja unicamente emagrecimento. E ele está fazendo lá musculação e ele está fazendo, por exemplo, um aeróbico. Só que a musculação para ele já cansa o suficiente. Ele está fazendo uma dieta com déficit calórico, ou seja, está comendo menos do que gasta, e isso deixa a gente, né, um pouco mais indisposto ali, com a recuperação um pouco pior, ainda que você tenha estratégias para melhorar isso mesmo em déficit calórico. Então se inscreve aqui no Fitness Inteligente, clica no gostei, que você vai receber vídeos todos os dias, né, nesse sentido de performance, de saúde. Mas, né, é fato que o aeróbico em jejum, ele não é um aeróbico que desgasta demais, porque você vai fazer ele de baixa intensidade. Então, nesse momento que você não está comendo muito bem, digo muito bem no ponto de vista calórico, tá? Você está fazendo uma ótima alimentação que vai te ajudar na saúde, nos resultados, mas o superávit calórico é sempre pró-recuperação, pró-performance, né? A favor da performance, a favor da recuperação. Então, você colocar um aeróbico em jejum, nesse momento, um aeróbico de baixa intensidade, para que você aumente um pouquinho o seu débito calórico, ou seja, fiz uma caminhada acelerada por 1 hora. Gastei 300 calorias. Estou chutando aqui, tá, gente? Mas 300 é um número ok aí. 300 calorias. Só que eu não desgastei o meu organismo com tanto vigor de intensidade. Vamos fazer uma comparação. E se por um acaso eu fazer, ao invés de uma caminhada acelerada, eu fazer uma corridinha, eu aumentar um pouco essa intensidade, mas eu vou fazer por menos tempo. Eu vou fazer, por exemplo, 20 minutos correndo, 30 minutos correndo. E aí eu gastei nesses 30 minutos correndo 300 calorias. Os 2 cenários eu gastei 300 calorias. Só que você concorda comigo que quem correu se desgastou mais, mesmo que na metade do tempo? Você fala, pô, meia hora correndo, Leandro, puxa muito mais, cansa muito mais do que 60 minutos só caminhando. Ou seja, apesar dos 2 gastarem a mesma energia, o cenário de corrida, ele te enfraquece mais. E aí você acaba tendo menos energia, porque você se desgastou ali. Então, você vai fazer um treino de musculação, já não vai render tanto. Você vai trabalhar, vai fazer suas coisinhas, você vai ficar ali meio cansado. A pessoa que fez a caminhada acelerada, ou você mesmo fazendo a caminhada acelerada por mais tempo, você vai sair de lá mais inteiro, você vai dar um treino melhor, você vai render mais. E os 2, né, vão ter ali 300 calorias de débito. Os 2 vão te emagrecer igual? Olha, é seguro dizer que pelo menos em curto prazo, em médio prazo, sim, vai te emagrecer igual, tá? Vai te emagrecer igual. Poderia problematizar bastante em longo prazo, mas vamos ficar aqui no médio que já está embaçado o suficiente. Só que, imagine só
que você quer ganhar condicionamento cardiorrespiratório, porque isso é importante para você treinar mais pesado, para você ter mais disposição durante o dia. O aeróbico em jejum, por isso que eu falei ali no começo do vídeo, para isso ele é péssimo. Porque o aeróbico em jejum, como ele é de baixa performance, você não consegue treinar o seu coração, o seu pulmão, o seu organismo a trabalhar recebendo pau, recebendo intensidade, recebendo desgaste. Então você não melhora essas marcas. Só que, quando você está fazendo uma dieta de redução de gordura corporal, claro que você quer melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, mas isso é improvável. E talvez nesse momento seja mais interessante ficar mesmo no aeróbico em jejum, para que você consiga mais longevidade dentro desse déficit calórico que ele é estressante para a cabeça, para o corpo. Então, o aeróbico em jejum, ele é bom para o emagrecimento? Ele é ótimo. Mas ele é completo, ele vai fazer a mesma coisa, entendeu? Ao invés de eu fazer meia hora aqui, eu faço 2 horas lá e dá no mesmo. Não dá no mesmo. São atividades diferentes. Você quer uma comparação? Vamos lá. Imagina só um carteiro que caminha o dia inteiro. Ele pode ser magro, beleza? Caminha o dia inteiro, gasta muita caloria. Mas ele nunca vai ter a resistência de um cara que treina lá maratona, 100 metros rasos. Se você colocar os dois para disputar, ele vai perder. Mas eles podem ser magros iguais, comendo as mesmas coisas. Ou seja, para o gasto calórico, o exercício de baixa intensidade, maior duração, para compensar, né, a baixa intensidade, maravilha, vai funcionar muito bem, vai te emagrecer, vai ser fantástico. Agora, o de alta intensidade vai promover outras cositas más. Só que a gente está falando aqui do aeróbico em jejum, a caminhada acelerada, ser sempre de baixa intensidade, o que também não é verdade. É muito diferente eu pegar um Leandro Twin, e aqui eu estou usando o exemplo do Leandro Twin, né, de mim, para você entender que eu não estou comparando eu com o outro, estou comparando eu comigo mesmo. Imagina só o Leandro, 2 anos sem treinar, entrou em depressão, e ele tá mega gordo. Aí você fala, Leandro, eu tô vendo isso. Olha que eu fiz 2 meses de Muay Thai, te dou um soco na cara, hein? E quando ele fala, realmente, Leandro, seria utópico pensar isso, porque você tá muito bem, você tá maravilhoso. Então imagina só, eu vou para 130 quilos. Agora você imagina um Leandro bem condicionado. Esse daí eu não consigo nem imaginar. Olha, tem que alegrar o professor. Não, do jeito que você tá agora, Leandro, legal, bonito, definido, com condicionamento, pesando 90 quilos, eu tô com 96 agora, 90 quilos, bem condicionadinho. Os dois vão fazer uma caminhada acelerada a, 6 km por hora. Você concorda que o Leandro de 130 quilos a 6 km por hora vai ser uma atividade muito pesada para ele em relação ao Leandro de 90 quilos, bem condicionado? Então, não é uma caminhada acelerada em jejum que é de baixa intensidade. Para alguns é de alta intensidade. Então, tem gente que está fazendo um exercício que é de caminhada acelerada, mas está fazendo em alta intensidade. Tudo bem, em jejum. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque eu gravo vídeo há 15 anos. Ou quase isso. E eu sei que tem hater. Aí fala assim, porque eu, fazendo caminhada acelerada, eu melhorei muito o meu condicionamento cardiorrespiratório. Sim. Se ele era horrível, então você está gordo, então você vai melhorar. Então a gente está falando aqui uma ordem de, sei lá, algo próximo de 110 batimentos por minuto, quando você está fazendo um aeróbico em jejum de baixa intensidade ou de média intensidade. Ali 110, 120 batimentos por minuto para a maioria. Tem gente que fazendo uma caminhada vai para 130, 135. Poxa, esse cara já está em outra zona. Ele entra numa zona ali que está forçando um pouco mais o organismo. E tudo bem, tá? Você se sente bem fazendo isso. Não estou dizendo que o gordinho tem que fazer até o passinho de tartaruguinha, agora mais lentinho. Não. Pode ir lá e apertou o passo. Tá conseguindo manter? Não está se sentindo mal? Beleza, pode arrebentar. Não precisa fazer lá nessa frequência cardíaca necessariamente. Mas, logicamente, nesse estágio você vai experimentar outras coisas. Eu estou falando isso só para me blindar tecnicamente de algumas críticas. Então, resumindo, aeróbico em jejum é ótimo para perder gordura, é ótimo para o emagrecimento. Ele é um aeróbico que vai gerar gasto calórico e tem sustentabilidade, porque fica tranquilo de se fazer. Você dá tudo de si na musculação e aí de manhã você faz uma caminhadinha acelerada para aumentar esse débito cardíaco que você já está fazendo através da alimentação.
E falando em alimentação, a indicação de um vídeo aqui agora, para você pegar algumas dicas para você conseguir fazer uma alimentação melhor e chegar nos seus resultados. Clica aqui.